Gente querida, estamos iniciando mais uma aula de economia para a nossa playlist Economia Fácil. E na aula de hoje, eu vou continuar falando sobre balanço de pagamento. Na primeira aula, eu até abordei o conceito sobre balanço de pagamento, mas de uma maneira bem genérica, uma vez que eu tratei mais detalhadamente sobre um outro conceito que estava dentro do conceito de balanço de pagamento: reservas cambiais, né? Ou reservas internacionais. E naquela oportunidade eu mostrei para você como é que as reservas se formam, né, ao longo de um período de tempo. Então chegou a hora da gente aprofundar o tema balanço de pagamento e na próxima aula eu vou continuar falando sobre balanço de pagamento, mas de uma maneira prática. A aula de hoje vai ser teórica, né? Eu vou falar sobre as operações que dão origem ao envio e recebimento de dólares de um país em relação ao exterior, né? Então, fica comigo nessas aulas que você vai aprender tudo sobre balanço de pagamento. A propósito, se você não assistiu à primeira aula, tem um link aqui na descrição do vídeo, pode clicar nele e você vai ficar craque em reservas cambiais, tá bom? Então, nós vamos à aula de hoje, mas, como eu sempre faço, eu peço para que você se inscreva no meu canal, dê um like nas minhas aulas, me ajude a compartilhar conhecimentos. Então, vamos à aula de hoje, pessoal. Então, esse quadro eu mostrei na minha primeira aula. Os países, o Brasil, envia e recebe dólares do resto do mundo a todo instante. E eu não falei naquela oportunidade sobre quais operações que geram o recebimento e o envio de dólares. Chegou o momento de tratar sobre essas operações. Então, nós temos aqui a estrutura contábil do balanço de pagamento. É isso mesmo. O balanço de pagamento não é chamado dessa forma à toa. Na verdade, existe uma contabilidade nacional, em que o debito e credito operações que movimentam a entrada e saída de dólares no país. Nós temos três macro contas quando eu falo em balanço de pagamentos, né? Nós temos aqui a conta corrente, a conta capital, guarda aí, tá? E a conta financeira. Qual a diferença básica entre elas? Gente, o conta corrente vai registrar o comércio desse país, as operações decorrentes do comércio desse país em relação ao resto do mundo e do resto do mundo em relação ao país de origem. Basicamente é isso. Já a conta capital é uma conta, digamos, empresarial e ela trabalha com transferências unilaterais. Aqui dentro da conta corrente, a gente vai ver daqui a pouco, existe também o fenômeno das transferências unilaterais. Só que na conta corrente, essas transferências unilaterais, a gente vai ver mais detalhadamente daqui a pouquinho, estão ligadas a um comércio, tá? Na conta capital, o nome já está dizendo, é de ordem mais empresarial, tá? Eu vou dar detalhes para você daqui a pouquinho. A conta financeira também, aqui ó, é uma conta de natureza empresarial, mas ela trata especificamente sobre investimento. Também eu vou tratar disso daqui a pouquinho. Então vamos abrir esse quadro aqui e você vai ver que dentro da conta corrente existem diversas contas analíticas. A conta corrente é apenas uma conta guarda-chuva, é uma conta sintética. E, conforme eu disse, ela trata sobre comércio. Vamos destrinchar isso aqui. Primeiro ponto: se o país vende bens para o exterior ou compra bens do exterior, máquinas, equipamentos, resmas de papel, ela vai registrar na conta balança comercial, tá? Automóveis, aviões, navios, balança comercial, né? Pode acontecer também que sejam peças de bens. Tem
muitas indústrias que estão localizadas no país e que compram peças em outros países para então montar os bens, né, que elas fabricam no país de destino, onde elas estão localizadas ou sediadas. Tá? Então, falou em bens, é balança comercial. A segunda ah, conta analítica é a balança de serviços. Aí ela vai registrar, o nome já diz, serviços. Né? Então, o país compra serviços do exterior e vende serviços para o exterior. Então, basicamente é isso, tá? Parece estranho comprar e vender serviços. Como assim? Eu vou antecipar uma situação que eu vou falar na próxima aula, em que nós vamos dar uma dinâmica, mostrar uma dinâmica do balanço de pagamento. Por exemplo, se uma empresa de agência de turismo, se uma agência de turismo num país, né, vende um pacote turístico deste país onde ela está sediada para alguém de outro país, ela vendeu, ela está vendendo serviço. Por outro lado, é possível que alguém que more num determinado país compre serviços ou pacote de serviços turísticos de uma agência localizada no país estrangeiro. Né? Aí é uma compra de serviços. Tá? Então, basicamente é isso. Comprou e vendeu serviços é balança de serviço. Guarde isso aí. Balança de rendas. Aqui é o seguinte, ó, nós temos basicamente quatro tipos de rendas: lucro, dividendos, juros e salários. O que é isso, gente? Em economia, nós aprendemos que determinadas pessoas ou empresas físicas ou jurídicas, nesse caso, que movimento, que produz alguma coisa numa economia, é remunerada de alguma forma. Por exemplo, quem trabalha é remunerado sob a forma de salário. Quem empresta dinheiro, o banco, por exemplo, é remunerado sob a forma de juros. Né? O empresário é remunerado sob a forma de lucros. E, no caso aí, o sócio, o acionista, sob a forma de dividendo. Então, essas são formas de rendas, de ganhos, que são auferidos em contrapartida de um esforço, né, laboral. Então, aqui você vai colocar as rendas que são provenientes desse esforço, dessa contrapartida laboral. Você trabalha, você tem direito a receber. Então, coloque na balança de rendas, tá? É isso. Depois, por último, nós temos as transferências unilaterais de rendas, que são rendas, ó, sem contrapartida. A diferença é que nas três primeiras contas analíticas, a renda é auferida com contrapartida, tá? Eu entrego bens, eu entrego serviços, no caso do comércio, ou se eu for um empregado, eu entrego o meu trabalho para receber salário. Nas transferências unilaterais, só ocorre um movimento, né? É uma mão, é uma via de mão única, né? Exemplo, alguém recebe uma mesada, né, de alguém que se situa em outro país. Alguém envia uma mesada para alguém que se situa em outro país. E aqui nascem as transferências unilaterais de rendas, que eu vou falar com você sobre na próxima aula de forma mais detalhada. Fechou então aí? Então, essas são as contas analíticas que compõem a grande conta corrente, né? E passando aqui para a conta capital, nós temos as transferências unilaterais de ativos, que podem ser, inclusive, ativos intangíveis. Né? Por exemplo, marcas e patentes é um ativo intangível. É possível que uma empresa sediada num país ceda suas patentes, ou parte de suas patentes, ou uma patente, né, para uma outra empresa do seu grupo, evidentemente, ou não, por algum motivo, situada em outro país. Então, essa troca internacional de patentes é uma conta capital, porque envolve a atividade empresarial, né, que tem, no fundo, um comércio. Né, tudo bem, mas a atividade empresarial em si, a origem dela é capital. Por isso, conta capital. Uma empresa num país envia uma máquina, um equipamento,
um acessório computacional para uma outra empresa do seu grupo, né, uma filial, no país vizinho. Tá? É uma transferência unilateral, não é comércio. Tá? É só para fortalecer a estrutura produtiva, né, e por isso se chama capital, é conta de capital. Por fim, nós temos a conta financeira, gente. Conta financeira que envolve investimento. Então, investimento, por exemplo, uma empresa de um país compra ações de outra empresa em outro país. Ela está investindo. Pode ser o capital especulativo ou pode ser o capital produtivo, mas tudo é investimento. Então, basicamente, a soma dessas três contas é que eu vou originar o saldo geral do balanço de pagamento. Então, são essas operações, basicamente, que vão, agora, enviar dólares para o exterior ou vão gerar o recebimento de dólares do exterior, né? Da troca entre esses recebimentos e esses pagamentos, eu vou ter um saldo líquido, que vai ser positivo, negativo ou até nulo, né? Dificilmente acontece saldo nulo em balanço de pagamento, né? Muito difícil, né? Então, ou eu vou ter superávit, os envios foram menores que os recebimentos, ou eu vou ter um déficit, os envios forem maiores que o recebimento, tá? Formando aí, trazendo consequências para as reservas cambiais que eu falei na primeira aula, em que eu iniciei o tratamento do balanço de pagamentos, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu fecho aqui a aula. Espero que você tenha gostado. Já te convido a estar comigo na próxima aula em que eu vou mostrar na prática como que funciona essas operações de registro dos balanços de pagamentos de uns países em relação a outros países do Brasil com o resto do mundo, tá bom? Forte abraço. Fica comigo para a próxima aula.